professor, é um imenso... No que a gente faz em termos de reconstrução de uso de tela em cirurgia infectada, um pouco de reconstrução complexa. Eu vou adotar um tom um pouquinho mais informal, tá ok, Marcelo? Que não tem problema. A gente fala em defeitos complexos de parede abdominal, isso envolve uma série de situações diferentes, que passa pelas hérnias gigantes, e aqui apenas um exemplo, essa aqui é uma hérnia gigante que vocês veem que tem uma colostomia no meio. Então, normalmente esses problemas vêm sempre, nunca é um problema só, sempre é um conjunto de problemas. E aqui uma sequência de slides, eu vou tentar mostrar que a maioria desses problemas, apesar de extremamente complexos, todos eles têm solução. Então, aqui exemplo de uma hérnia gigante, pré- e pós-operatório. Aqui uma hérnia paracolostômica gigante num doente com tela exposta, que tinha sido vítima de trauma com rotação de um retalho de reto abdominal e que precisava da correção dessa hérnia paracolostômica e da tela exposta, que é isso que estava aqui. Aqui um outro caso de hérnia traumática, então também com colostomia, uma hérnia incisional, uma eventração inguinal, trauma de uretra, e aqui o paciente, anos depois, já numa situação muito mais confortável. As sequelas de peritonеostomia também é uma coisa que a gente vê com muita frequência, principalmente nos serviços que atuam nos centros terciários, né? Esses pacientes vão surgindo para a gente depois para recolher parede. Então, aqui para esse paciente com uma peritonеostomia e também uma colostomia Hartmann. Fístulas entéricas, fístulas enteroatmosféricas também é uma situação bastante frequente e com a qual nós temos que lidar com alguma frequência. Resultados de ressecções oncológicas, esse é um outro problema cada vez mais comum, com a cirurgia oncológica cada vez adotando posturas mais radicais, resultam defeitos muitas vezes de difícil abordagem e a nós cabe achar uma solução. Linfedema de parede, essa é uma outra situação que a gente vê com alguma frequência, normalmente vai para o plástico, mas eventualmente acaba caindo na mão do cirurgião geral ou do grupo de parede e, novamente, a gente tem que buscar uma solução. A infecção crônica de tela, ou a parede cronicamente infectada, isso aí é atualmente o meu foco principal de interesse. Eu pretendo mostrar para vocês que grande parte dessas situações são contornáveis. Às vezes a infecção de tela está associada a fístulas entéricas, como esse paciente aqui, então tinha uma tela infectada, fístula entérica, na realidade é a tela que foi colocada em contato direto com a alça, e o mesmo paciente, anos depois, já com a parede reconstruída e levando uma vida normal. A gente descreveu já há alguns anos a associação de carcinoma espinocelular de pele com a infecção crônica de tela. Então, aqui um paciente com sequela de peritonеostomia, uma tela exposta, e cerca de 2 ou 3 anos depois ele evoluiu com um grande carcinoma espinocelular de pele. Esse aqui é um caso, esse aqui é um outro caso, também a mesma coisa. Ele tinha, além de um carcinoma espinocelular de pele, ele tinha uma tela exposta, ele tinha fístula entérica, tinha uns sinos, e aqui o paciente, depois com a parede reconstruída, levando uma vida normal. Bom, quais são os objetivos do tratamento quando você trata de um paciente com problema complexo de pele? Então, basicamente, é proporcionar uma reconstrução que seja a mais anatômica possível, permitir uma reabilitação funcional e uma reconstrução estética também, porque é uma coisa extremamente importante que você estabeleça a estética desses pacientes. Melhorar a qualidade de vida. Grande parte desses pacientes eles acabam ficando totalmente excluídos de uma vida social, de ir na praia ou de arrumar trabalho. Então, a melhora na qualidade de vida é fundamental. E, essencialmente, quando eu opero esse tipo de paciente, aliás, não só esse tipo de paciente, qualquer paciente que tenha hérnia, pode ser esquisito eu dizer isso, mas eu quero me livrar desse paciente, eu quero que ele fique livre de uma recidiva no futuro. Tá? Às vezes os cirurgiões não se preocupam com isso, eles se preocupam em operar a hérnia e se vai ter recidiva, alguém opera, tanto faz, é outra situação. Mas os meus pacientes eles acabam voltando para mim, eu não quero que eles voltem com recidiva, eu quero ficar livre deles. Bom, em termos gerais, o que a gente faz é sempre a mesma coisa. Seja hérnia gigante, seja fístula, seja o que for, os princípios são sempre os mesmos. Tá? Então, o que eu faço? São reparos abertos, utilizando tela na posição pré-aponeurótica, eventualmente pré-peritoneal,
às vezes combinando as duas técnicas, e nós utilizamos aquilo que grande parte dos brasileiros utilizam, que é a tela padrão, é aquela tela de alta gramatura de polipropileno, que é a chamada tela de Marlex, né? Tem várias telas de qualidades diferentes, então tenham certeza de que vocês estão usando uma tela de boa qualidade. Eu tento fazer tudo sempre em um único estágio, uma única operação, resolvendo todas as condições cirúrgicas do paciente. Então, vocês vão ver que quando eu opero um abdômen complicado, aqueles pacientes já fizeram 3, 4, 5 cirurgias, e que você tem que fazer uma reconstrução de parede, eu atualmente faço uma lise de bridas, eu tiro o apêndice, eu tiro a vesícula, enfim, eu tento minimizar o risco desse paciente necessitar de uma cirurgia no futuro, tá? Porque se ele precisar de outra operação, porque tem um apendicite e tem uma tela, são poucos os cirurgiões por aí que vão ficar à vontade de fazer uma cirurgia. Esse aqui é um exemplo clássico do que eu estou falando. Então, essa aqui é uma tela de polipropileno de alta gramatura, colocada em posição on-lay e fixada com essas múltiplas suturas. Nós utilizamos apenas suturas absorvíveis. Então, o que eu uso basicamente é o Vicryl, é um Vicryl 2.0. Aqui vocês podem ver que a tela está fixada nas bordas, no meio e ao longo das incisões relaxadoras que eventualmente a gente faz. E, além disso, eu aplico alguns pontos perdidos no meio, com o objetivo de obliterar totalmente o espaço morto entre a tela e os tecidos que estão abaixo dela. Por quê? Porque se você deixar espaço morto, a chance dessa tela não incorporar ela é grande. Tá? Aqui, apenas um detalhe, olha, veja, nesse caso, nós preservamos uma perfurante importante. Então, aqui eu fiz uma pequena abertura na tela, um Vzinho na tela, e deixei a perfurante aqui. Por quê? Para que o retalho do derme e epiderme não sofra. Se você não preservar essas perfurantes, às vezes você pode ter isquemia da pele, etc. Essa é a tela que a gente usa, que é a tela de polipropileno comum. Essa aqui é a original, que era da Bard, hoje é da BD, sei lá, eu acho que ainda é a melhor tela que existe. Com essa tela eu resolvo qualquer tipo de problema. Eu vou mostrar alguns casos agora e como nós lidamos com esses casos. Então, nas hérnias gigantes. Bom, o tratamento das hérnias gigantes vem passando por uma transformação aqui no nosso serviço. Alguns anos atrás, eu notei que a mortalidade, a morbidade desses pacientes, dos obesos com hérnia gigante, era muito grande, em torno de 70% de morbidade clínica e 70% de morbidade cirúrgica. A morbidade clínica incluía tromboembolismo pulmonar, insuficiência respiratória, insuficiência renal, convulsão, síndrome compartimental abdominal e por aí vai. E as complicações cirúrgicas incluíam desde isquemia intestinal, necrose de pele, necrose subcutânea, deiscência de pele, infecção de ferida cirúrgica. E a gente percebeu que tinha que dar um jeito de melhorar isso daí. Então, assim, a gente começou historicamente com pneumoperitônio, eventualmente, em alguns casos, associado com a visceroredução. E uma grande contribuição disso foi essa fórmula desenvolvida pelo Eduardo Tanaka, o Sushi, para permitir o cálculo de volumes. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente, usando os 3 eixos do saco herniário e da cavidade abdominal, você cria uma relação de volumes. Então, o volume do saco herniário é A vezes A, aqui, vezes B vezes C, multiplicado por um coeficiente de 0,52. Aí você calcula o volume da cavidade abdominal, que é os 3 eixos, novamente, multiplicado por um coeficiente também de 0,52, que é a fórmula oblonga. E aí você cria a relação de volumes, que é o volume do saco herniário sobre o volume da cavidade abdominal. Quando esse volume, a relação de volumes é maior, igual ou maior do que 25%, a gente considera que o paciente tem uma hérnia gigante. Na literatura, eles consideram hérnia gigante aquela que tem uma diástase, um afastamento, um anel herniário maior do que 10 centímetros. Eu vou mostrar um caso para vocês, e vocês vão entender por que eu não considero isso daí. Na realidade, eu considero sempre a relação de volumes, quando essa relação é maior do que 25%. Bom, o que mudou? O que eu
O que efetivamente melhorou o tratamento das hérnias gigantes nos pacientes obesos? Não foi nem a viscerorredução, não foi o pneumoperitônio, mas foi entender que esses pacientes precisam perder peso para fazer a cirurgia. Tá? E como é que a gente consegue isso? Então, atualmente, todo paciente obeso, obeso, vamos dizer assim, com IMC maior do que 30, antigamente era 40, agora eu estou diminuindo para 30, 35, ainda não estabeleci qual que vai ser o número ideal, mas vamos considerar 35%. Então, o obeso com um IMC acima de 30 e acima de 35, que tem uma hérnia volumosa, não precisa ser gigante necessariamente, mas uma hérnia volumosa, esses pacientes a gente não opera mais, a gente manda para o pessoal da gastrocirurgia e pede a eles que façam uma gastroplastia vertical. Ou outra forma de perder peso, que se o paciente tiver condições de usar um balão gástrico, ou se ele perder peso por seus próprios meios, fazendo dieta, ótimo. Mas a gente entende que, para que esses doentes sejam candidatos à cirurgia, eles têm que baixar o IMC para baixo de 30. Ok? Acima de 30, não vale a pena operar. E isso foi assim, uma melhora impressionante no tratamento das hérnias gigantes. Antes, um paciente no pós-operatório imediato ia para a UTI, ficava internado 10, 15 dias, fazia insuficiência respiratória, fazia insuficiência renal, fazia síndrome compartimental. Hoje, os nossos doentes praticamente eles fazem o pós-operatório imediato na UTI. Então, eu proibi cirurgia de hérnia volumosa em obeso mórbido. Esse caso é aquele caso que eu mostrei, então, um paciente de 33 anos, com uma hérnia paracolostômica gigante. Além disso, ele tinha do lado direito, aqui ele tinha uma hérnia traumática, tinha uma colostomia em alça, úlceras de pele e uma perda de domicílio. Se você olha aqui uma outra imagem do paciente, aqui a tomografia, mostrando aqui o imenso volume que mal cabia no tomógrafo. Aqui está o defeito. Ó. Quando você opera esse dente, aqui uma outra imagem, dá para ver do lado, deixa eu voltar aqui, que eu esqueci de mostrar. Aliás, não, nas imagens. Dá para ver aqui do lado direito que ele tem uma perda, uma desinserção do reto também, do reto, dos oblíquos da cristelíaca. Então, tinha uma hérnia traumática do outro lado. Aqui o preparo, então, o preparo intraoperatório. Notem que o paciente está entubado, ele está com uma sonda vesical e a sonda vesical está conectado esse equipamento que nos permite medir a pressão intraabdominal. Então, durante todo o ato operatório, a pressão intraabdominal é medida. Então, antes de começar a cirurgia, depois da redução dos conteúdos para a cavidade abdominal, depois que nós fechamos o defeito e depois que coloca a tela. Esse paciente, ele chegou a fazer pneumoperitônio, está aqui incisão do pneumoperitônio, tá? E aqui ele já estava preparado. E notem que ele já tinha perdido alguns quilos aqui para essa cirurgia. Aqui, como essa aqui era uma hérnia paracolostômica em alça, de uma colostomia em alça, nós optamos, ia ter que manipular o intestino, nós optamos por fazer uma viscerorredução. Então, eu tirei, eu não lembro exatamente, mas foi um pedaço grande do cólon esquerdo. E o que eu queria chamar a atenção, olha o tamanho do defeito desse paciente. Tá? Quando eles falam que a hérnia gigante é maior do que 10 centímetros, esse defeito aqui tinha, sei lá, 5 por 7 centímetros. Então, teoricamente, olha, isso aqui é um defeito que não assusta nada. Mas quando você vê o volume da hérnia, é um volume absurdo. Aqui, após o fechamento da parede, então, mais uma vez, notem que apesar de todo aquele volume, foi, nesse caso, feita uma viscerorredução, mas a parede fechou sem grandes problemas. Aqui é o local onde estava o catéter, ele estava infectado. Esse é um dos problemas de fazer o pneumoperitônio. No passado, a gente fazia por cirurgia aberta. Hoje, o implante do catéter é feito por laparoscopia, o que minimiza o risco de infecção do sítio cirúrgico. A gente teve lá atrás, teve um outro caso de hérnia gigante também, que corrigiu uma hérnia gigante que era infraumbilical, e a região onde foi inserido o catéter, lamentavelmente, ela não foi coberta pela tela, e a paciente, anos depois, desenvolveu uma outra hérnia gigante onde tinha o catéter. Tá? E aqui a colocação da tela. Então, vejam a colocação da tela. Depois foi feita uma dermolipectomia para tirar o excesso de pele. Aqui está todo o retalho dermoepidérmico que foi ressecado, o segmento de cólon que foi ressecado, e aqui o aspecto do paciente no pós-operatório, tá, com os retalhos de pele. Notem que a pele, apesar desse monte de retalho para lá e para cá, ela está viável, ela ficou boa.
Tá? Notem também a ausência de sinais de infecção, apesar de ter sido uma cirurgia potencialmente uma cirurgia contaminada, com ressecção intestinal, eu diria até que infectada, porque ela tinha infecção, ele tinha infecção no sítio do catéter. Tá? Apesar disso, não tem nenhuma evidência aqui de infecção. Aqui já com cerca aí de 2 semanas de pós-operatório, e aqui o paciente aqui com 12 meses de pós-operatório, e aqui com 3 anos. Então, notem que ele ganhou peso, ele até ganhou mais peso, ele está atualmente com 5 anos de segmento, mas está com a parede contida, tem uma vida normal e sem evidência de recidiva, sem evidência de nada. Esse aqui é um outro caso, é uma senhora de 66 anos, tinha uma hernia incisional gigante, com perda de domicílio, e eu anos evitei operar essa paciente, porque ela era uma senhora de 1,5 m e com uma hernia aqui para baixo do joelho. Então, eu falo, olha, é impossível operar essa paciente. Ela vai morrer. Mas aí, quando a gente começou com essa história de encaminhar esses pacientes para gastrectomia vertical, eu sugeri a ela, se ela topava, ela topou. Nós encaminhamos para o grupo da gastro, eles fizeram uma gastrectomia vertical laparoscópica, e isso, depois de 1 ano, mais ou menos, ela tinha perdido muito peso. Então, se vocês analisam essas 2 imagens, aqui do lado esquerdo é antes da gastrectomia vertical, e do lado direito é depois da gastrectomia vertical. Pode parecer que não tem muita diferença, mas se vocês verem, a barriga está mais pontuda. Isso acontece, é um aspecto interessante até que quando você faz gastrectomia, às vezes a relação de volumes aumenta, porque o doente perde muito volume dentro do abdômen e perde pouco volume que está no saco herniário. Então, a relação de volumes aumenta, mas quando você deita esse paciente, praticamente todo esse conteúdo entra para a cavidade. E aqui, olha, isso aqui talvez deixe isso aqui um pouco mais claro. Isso aqui é a paciente antes de fazer a gastrectomia vertical, então ela mal cabia no tomógrafo, tá? E aqui depois de fazer a gastrectomia vertical. Embora a hérnia continuasse grande, ela já cabia aqui. Aqui uma outra imagem, aqui é antes de fazer a gastrectomia e aqui depois de fazer a gastrectomia. Então, a relação de volumes aumenta, mas o volume absoluto do saco diminui, e aqui vocês veem que nitidamente tem uma diminuição do volume que está dentro do saco herniário. Então, essa paciente foi operada. Aqui é um aspecto interessante, esse aqui é o estômago que havia sido reduzido, né? É engraçado que quando você opera esse paciente 1 ano, 2 anos depois, o estômago já dilatou. Então, isso mostra que é uma das causas de reganho de peso nesses pacientes. Mas, de qualquer forma, a gastrectomia vertical é uma excelente alternativa nesses casos, quer dizer, que é uma cirurgia que muda muito pouco a anatomia, muda muito pouco, o doente desnutre menos do que os outros procedimentos desabsortivos. Eu não sou um fã de cirurgia bariátrica, mas eu acho que para essa situação funciona muito bem. Aqui já todo o conteúdo abdominal reduzido, então nesse caso não foi necessário fazer nenhum tipo de viscerorredução, praticamente coube tudo dentro da cavidade. Esse anel fechou primariamente, então aqui já é o anel fechado. Notem aqui o grande descolamento do subcutâneo. Aqui a tela colocada, tá? Então, mais uma vez, eu chamo a atenção, olha, várias suturas ao longo das bordas da tela, no meio, tirando todo o espaço morto. Então, essa situação que você tem uma tela que acaba ficando meio ovoide, né? Então, você tem que tirar o espaço morto. Se não tirar o espaço morto, vai ter recidivo. A tela não vai incorporar. E aqui foi feita uma grande dermolipectomia, que é o aspecto final da operação. Ela também fez pneumoperitônio pré-operatório. E aqui é aquela história, né? Mas tira a hérnia de mim, né, doutor? Aqui está a hérnia tirada. Então, vocês veem aqui a grande hérnia que foi tirada. Na realidade, eu enchi isso aqui de campo cirúrgico para dar esse volume. E aqui a mesma paciente, alguns anos depois. Hoje ela está, acho que com 3 ou 4 anos de segmento, e está em condições absolutamente normais. Aqui é um outro caso, também um caso bastante difícil. É um paciente que foi vítima de um trauma, com perda de substância na região inguinal, com um trauma perineal, lesão de uretra. E aqui é como ele se apresentou para a gente. Então, uma hérnia traumática, com perda de tecido, e uma colostomia em alça. O que foi feito aqui? Aqui eu tinha que reconstruir a pelve aqui embaixo, e tinha que reconstruir essa região também. Então, foi feita a reconstrução, o fechamento da colostomia. Aqui é um aspecto tomográfico, veja a grande eventação que ele tem aqui na pelve, praticamente sem
Ele perdeu toda a sustentação da pelve. Aqui uma outra imagem. É como se fossem duas hérnias diretas de grande volume. Então, o que nós fizemos nesse caso? Esse paciente, primeiro foi feita a abordagem da cavidade, com reconstrução do trânsito intestinal, retirada de apêndice, eu não lembro se eu tirei a vesícula dele ou não, mas é possível que eu tenha tirado. E aqui, se vocês verem, o peritônio aqui embaixo foi fechado, então o peritônio está aberto aqui, mas aqui para baixo ele já está fechado. E aqui foi colocada uma tela grande no espaço pré-peritoneal, como se fosse uma operação de estopar. Ok? Isso para dar continência na pelve dele. Por cima disso, foi fechado a linha média. Aqui, olha, se vocês verem, esses dois negócios aqui são os testículos dele que estavam implantados aqui no subcutâneo. Na época do trauma, como ele teve uma perda importante no períneo, optaram por implantar os testículos subcutâneos. Então, aqui, mais uma vez, fechando a linha média, aqui está a tela pré-peritoneal, aqui estão as incisões relaxadoras que permitiram o fechamento lá em cima. Aqui o peritônio foi fechado, né, para evitar uma hérnia entre o pré-peritônio e essa região. E aqui, para reconstruir essa parte baixa, para dar uma cobertura nessa tela pré-peritoneal, eu acabei utilizando parte do saco herniário que estava aqui. Saco herniário, na realidade, era meio saco herniário, meio face transversais. Aqui estão os testículos novamente. Então, aqui, aspecto final. A tela, uma grande tela, só mostrar aqui antes. Aqui antes de colocar aqui, a tela pré-peritoneal, isso tudo foi fechado, e aí foi colocado a outra tela pré-aponeurótica. Tá? Nesse ponto, a tela pré-aponeurótica ficou separada da tela pré-peritoneal por esse saco herniário. Então, aqui foi uma área sem músculo. E os testículos novamente. Final da operação, com os testículos abaixados, esses testículos foram recolocados na bolsa escrotal. Novamente, vejam aqui a complexidade do retalho de pele. Tá? Eu tenho que tirar o excesso de pele que fica e reconstruir isso daí. E aqui onde foi fechada a colostomia, ele teve como complicação, ele teve uma pequena necrose aqui da pele do umbigo, mas isso foi desbridado e não teve nenhuma consequência. Aqui o aspecto no pós-operatório nos primeiros dias, tinha um pouquinho de piremia aqui da parede, mas sem infecção, a necrose de umbigo. E aqui esse paciente já no pós-operatório mais tardio, aqui com 6 meses de operado, e hoje ele está aí, já está com quase 5 anos. Essa é uma foto que eu tirei quando ele estava com 4 anos de segmento. Aqui notem que ele tem um discreto abaulamento, mas porque essa região é uma região enfraquecida que não tinha praticamente músculo mais. Eu não costumo dar alta para esses pacientes, tá? Eu sigo eles por tempo indefinido. Tem doente aí que eu sigo 10 anos, sei lá, tem doente até que está 20 anos lá no nosso ambulatório. Porque eu acho que são casos que merecem um acompanhamento realmente a longo prazo. Aqui é um outro caso também, é um caso também bastante complexo. Ele tinha uma colostomia Hartmann, ele tinha uma fístula entérica na linha média, ele tinha uns sinos desse lado, em função de uma tela que não estava incorporada. Então, notem aqui a condição da pele, uma condição da pele horrível. Esse paciente tinha um status nutricional bastante deteriorado. Okay? Então, notem aqui que ele está bastante consumido. Não dá para ele viver assim, né? Uma situação basicamente incompatível com uma vida normal. Bom, aqui a tomografia. Então, a tomografia mostra aqui as alças intestinais. Aqui um abscesso no subcutâneo, que exteriorizava por aquele trajeto fistuloso. Aqui, o trajeto fistuloso na pele. Desculpa, aqui a fístula entérica. Então, isso aqui é contraste extravasando para a pele. E aqui, do lado está a colostomia terminal. Aqui um outro aspecto, então também esse vazamento de contraste. Aqui os sinos, ele tinha uma próstata grande também. O paciente teve KPC, quase morreu, foi isso nas interações prévias. Aqui, depois ele ficou internado durante aí uns 20 dias, 30 dias, fazendo nutrição parenteral para melhorar um pouco o estado nutricional. E aqui no dia da operação, colostomia Hartmann, fístula entérica, infecção de tela. É a tríade que a gente mais gosta. Aqui o aspecto da parede. Então, aqui eu já tinha abordado a cavidade abdominal, já tinha feito a reconstrução da colostomia, o fechamento do Hartmann. A fístula entérica dele foi por uma enteroanastomose mecânica que ficou estenosada e uma das bocas abriu e acabou fistulizando para a pele. Então, notem aqui a parede bastante
machucado, aqui ele ainda estava com tela. Se olharem aqui com detalhes, vocês vão ver que tem um granulado que é a tela. Tá? E a parede pouco extensível. Depois disso foi retirada essa tela. Aqui era um trajeto fistuloso, que ele tinha que vir lá do retroperitônio. Então, isso aqui vem lá do retroperitônio, tem um abscesso aqui, se estende, aqui tem um trajeto fistuloso que vai até a pele. Então, é um caso bastante difícil. Uma lise de bridas muito, muito complicada, mas foi possível. Grande parte desses casos acaba sendo possível você tratar de forma total. E aqui o fechamento da pele. Então, aqui após uma retirada da tela, tratamento da cavidade abdominal, retirada da tela, fechamento primário. Notem que não foi nem necessário fazer incisão relaxadora, a parede chegou bem. E aqui após a colocação da tela. Tá? Mais uma vez, aqui eu chamo a atenção, eu usei dreno intracavitário, deixei um dreno dentro da cavidade. E aqui 2 drenos subcutâneos. Aqui o final da operação, então, olha, uma reconstrução da pele, sem evidência de infecção, sem nenhum problema. Ele no pós-operatório, essa aqui é a tela que foi retirada, tá? Então ela estava bastante aqui, áreas que ela não estava integrada, nada disso. E aqui a fístula entérica, também aqui é onde a tela estava grudada parcialmente, e a fístula era por aqui, eu não lembro onde estava aberto. Aqui o aspecto do pós-operatório imediato, mais uma vez, sem nenhuma evidência de celulite, de infecção, nada disso. Ele teve uma pequena deiscência de pele aqui. Vocês podem ver que nessa região a tela ficou exposta. Eu cogitei até retirar esse fragmento de tela exposta, mas aí com um desbridamento, cuidado local, isso aí acabou incorporando. Tá? Então aqui a tela ainda não estava incorporada, isso aí já era por volta do 20º dia de pós-operatório, aqui a tela já está incorporada, já tem o tecido vermelhinho, bonitinho de granulação para dentro da tela. E aqui o aspecto final, aqui já com meses de segmento, e vocês veem aqui com 3 anos de segmento, olha a melhora da condição nutricional, a melhora do paciente. A última vez que ele veio no meu ambulatório, não faz muito tempo, ele estava com uma fraqueza aqui. Eu pedi para ele fazer uma tomografia, aparentemente não tem hérnia. É uma região onde talvez o músculo tenha afastado, ficou só contido pela tela. Eu estou monitorando ele, por isso, mais uma vez, que eu sigo esses pacientes durante tanto tempo. E se tiver alguma coisa, a gente faz uma outra abordagem aqui, mas talvez não seja necessário. Bom, alguns defeitos são grandes e o pessoal, eu fico assim, enfim, às vezes o pessoal fala, não, é impossível fechar esse defeito, tem que fazer separação de componentes, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E, na realidade, a gente consegue fechar a maior parte dos defeitos usando técnicas ou estratégias bem simples. Então, a primeira delas, quando você tem um defeito muito grande, e que você acha que não vai aproximar músculo com músculo, você tem a opção de usar o saco herniário em ponte. Tá? É uma excelente alternativa ao saco. A técnica de Alcino Lázaro, ele usa só o saco, não coloca nem tela. É óbvio que a gente não usa só o saco, a gente usa o saco e coloca a tela por cima. Então, aqui, por exemplo, isso aqui é um doente com uma peritoniostomia, com uma grande diástase, aqui é uma ressonância mostrando uma grande diástase dos retos abdominais. E aqui, olha, se vocês veem, eu fiz incisões relaxadoras nos retos, da baía anterior do reto, só que não chegava. Então, eu preservei o saco herniário dele. A borda do músculo está aqui, ó. Aqui e aqui. E tudo isso é saco herniário. Então, o que a gente fez? Fez um fechamento do saco herniário. Está aqui. Então, olha, eu não deixei tudo isso de saco, tá? Isso aqui tinha quase, sei lá, 7, 8 centímetros de cada lado. Eu não precisei preservar tudo isso. Eu preservei 3 a 4 centímetros de cada lado, fiz uma sutura do saco herniário longitudinal, incisões relaxadoras e coloquei a tela por cima disso. Tá? Mais uma vez, insisto, a tela sempre a mesma tela, mesma forma de fixação. Me perguntou se eu não uso cola de fibrina, se eu não uso grampo, não uso nada disso. Dá um pouquinho mais de trabalho fixar com sutura, mas é o que fica bem. E sempre sutura absorvível. Tá? O que eu vejo de problema em tela fixada com fio de prolene é uma loucura. É uma loucura, realmente. Então, não usem fio de prolene, usem fios absorvíveis. Se não quiser usar prolene, quiser usar monocrio ou PDS, tudo bem, mas sempre fio absorvível, nunca fio inabsorvível. A única situação que eu uso fio inabsorvível em tela é quando eu tenho que fazer uma reoperação em um paciente que tem uma tela. Aí sim, no fechamento, eu fecho geralmente eu uso nylon. Tá? O nylon é uma sutura contínua, geralmente é uma sutura em barra grega, ela vem em barra grega e volta contínua ancorada, o mesmo fio. Aí é a única situação que eu uso fio inabsorvível, todas as outras fio absorvível. E aqui o aspecto
do pós-operatório daquele mesmo paciente. Uma outra opção é deixar o defeito em ponte, colocar a tela em ponte, desculpa, sobre o epíplon. Se não tiver músculo, se não tiver saco linear, se não tiver músculo, eu tenho que colocar a tela em ponte, mas aí sempre em cima do epíplon. Eu nunca coloco a tela em cima de alça intestinal. Ou nunca coloco esse tipo de tela em cima de alça intestinal. Então, aqui é outro caso, uma paciente que teve um sarcoma de útero, se não me engano, que invadia a parede. Ela foi operada lá no ICESP. Os colegas lá fizeram uma ressecção extensa da parede e foi feita uma reconstrução com uma tela dual mesh, que é aquela tela que combina o polipropileno com o PTFE. É uma porcaria essa tela, tá? É uma tela que eu acho que não deve ser usada em nenhuma situação, mas, aliás, nenhuma tela de PTFE. E ela evoluiu com uma infecção crônica de tela. Tentaram tratar quase um ano com antibiótico, com irrigação, sei lá o quê, e no fim acabaram mandando para o nosso grupo. E aí, quando a gente opera essa doente, olha o que a gente encontra. Isso aqui é uma tragédia. O polipropileno está aqui todo engruvinhado e o PTFE está aqui embaixo. São materiais que têm graus de contratura diferente, que têm comportamento diferente, eles não conversam entre eles. E aí você encontra essa bagunça aqui na parede. Então, foi retirada essa tela. E aí, mas você retira a tela, olha o tamanho do defeito que ficou aqui. Aqui não tem músculo, o músculo dela foi operado. Aqui, essa foto está fora de posição. Isso aqui se eu não me engano, é a parte caudal e aqui a cranial. Mas tinha uma grande ressecção da musculatura, isso já havia sido ressecado por conta do câncer que ela teve. E aí o que eu fiz? Protegi as alças com epíplon, felizmente ela tinha um epíplon bom, e aí coloquei uma tela em ponte sobre o epíplon. Então aqui, ó, tela fixada no músculo, toda a volta, e aqui em cima do epíplon. No epíplon não é possível fixar a tela, você não vai fixar a tela no epíplon, mesmo que o epíplon, depois de 2 dias, ele já está totalmente integrado na tela, ele cresce para dentro da tela rapidamente, é o que melhor incorpora na tela. Aqui a tela que foi retirada, então é uma coisa bizarra, um negócio meio absurdo, um negócio feio. Um detalhe que essa infecção, a infecção dessa paciente era por estáfilo, tá? Estafilococcus aureus. No pós-operatório, nós mantivemos ela com vancomicina. Aqui está o aspecto do pós-operatório imediato. Ela evoluiu com uma infecção de ferida cirúrgica. Eu precisei abrir alguns pontos, aqui, se eu não me engano, e aqui ela teve uma celulite, mas aqui está ela depois de 24 meses, sem nenhuma infecção, sem recidiva, apesar de ter toda aquela perda de substância. Se vocês verem, o abdômen dela desse lado é um pouquinho mais abaulado. E hoje ela está com mais de 5 anos de segmento, ela engordou bastante, ela queixa que a barriga ficou um pouquinho mais mole, um pouquinho mais flácida, mas eu não tenho como corrigir isso aí, porque ela tem uma perda de tecido. Bom, a última alternativa para grandes defeitos é usar uma tela revestida. Então, aquelas telas de dupla revestida por celulose, etc. Isso aqui é um paciente com infecção crônica de tela. Se vocês verem aqui, ó, dá para ver polipropileno saindo para fora da ferida. Aqui tinha outros fragmentos de polipropileno, mas o fato era que um enorme tumor, era um SEC, com invasão de... Ó, aqui dá para ver bem o polipropileno, está sendo expulso. Isso aqui era aquelas lesões de SEC fedidas, difícil de lidar. E aqui, quando nós operamos esse paciente, o negócio estava tudo grudado no intestino embaixo. O SEC invadia. Então, foi feita uma ressecção oncológica, na medida do possível, uma ressecção R0. Nós fizemos duas ou três enterectomias, uma colectomia segmentar, com anastomoses primárias. Aqui o aspecto depois que havia sido ressecado o tumor. Então, o lado esquerdo, o reto abdominal esquerdo, estava relativamente preservado. O reto abdominal direito foi parcialmente ressecado, mas é um defeito muito grande. Não tem como aproximar isso aqui, primariamente. E ele tem epíplon bom. Então, nesse caso, eu optei por usar aquela tela... como é que chama? Eu esqueci o nome, daqui a pouco vem o nome. Mas é uma tela da Bard, que é um polipropileno de gramatura intermediária com uma cobertura de um material que é parecido com o Vicryl. Ela é roxa.
Eu esqueci o nome, daqui a pouco me volto. E essa tela ela é colocada em posição intraperitoneal. É a única tela que eu coloco em posição intraperitoneal. Não vou colocar polipropileno aqui, intraperitoneal. E é óbvio que aqui eu considerei também o fato de que esse doente tinha um prognóstico mais ou menos ruim, porque ele tinha, além de ter doença aqui, ele tinha doença linfonodal. Ele tinha gânglios na região inguinal e na axila. Então já era uma doença disseminada. Mas depois disso, ele foi encaminhado para o ICESP, para tratamento adjuvante, e ele sobreviveu quase 1 ano e meio. Né? No fim, ele acabou falecendo em função de uma recidiva linfonodal na região inguinal, mas não teve recidiva do tumor aqui. Vocês veem aqui, ó, eu diminuí o tamanho do defeito fixando os bordos do defeito na tela. Tá? Então, sempre com Vicryl. E depois foi feito um retalho em Z aqui da pele. Ele teve uma pequena deiscência nessa região, mas basicamente cicatrizou. Você vê aqui que ele está numa situação muito melhor daquela que ele estava anteriormente. Bom, como é que a gente lida com os eventos de ferida cirúrgica? Então, todo mundo fala, não, mas a tela fica exposta, mas tem soroma, mas tem necrose de pele, e sei lá mais o quê. Que são os terrores, principalmente da escola norte-americana, né? Eles morrem de medo de ter uma tela exposta ou de ter uma isquemia de pele. Então, alguns exemplos. Esse caso aqui é um caso que eu operei ainda, é um dos primeiros casos de hérnia gigante que eu operei, ainda foi na década de 90, final de 90, 97, 98. Era um paciente com uma hérnia muito grande e que tomava corticoide por conta de hematóide, e aí ele teve essa necrose de pele. Aqui, eu desbridei essa necrose, e aqui, isso aqui ainda num pós-operatório recente, devia estar aí por volta do 8º, 9º dia de pós-operatório, a pele totalmente aberta, mas, enfim, dá para ver que a tela já estava bem incorporada aqui. Tá? E como é que evoluiu isso? Evoluiu dessa forma. Então, aqui, ó, ainda algumas áreas de necrose, aqui a necrose evoluiu, um grande defeito com exposição da tela. Aqui embaixo da tela tinha algum lugar que ele fez aqui, ó, ele fez uma áreazinha de necrose. Tá? Então eu acabei abrindo essa tela para descobrir essa necrose que estava por baixo da tela. E suturei a tela de novo. Aqui está essa sutura que eu fiz. E aqui está o doente com, sei lá, isso aqui deve ser uns 2 meses depois da cirurgia, com a tela praticamente totalmente integrada. E aqui mais para frente ainda, vocês veem que é um tecido de granulação saudável, a ausência de infecção, etc. E a maioria do pessoal, nessa condição, faria o quê? Chamaria a plástica para fazer um enxerto de pele. Eu sou meio teimoso, eu gosto de resolver as coisas eu mesmo, os problemas que eu crio. Então, no fim, o que eu fiz? Esse paciente, nesse período todo, isso aqui entre a cirurgia e essa condição, tinha passado uns 3 ou 4 meses. Ele perdeu um peso razoável, ele perdeu entre 5 e 10 quilos nesse período. E aí, ao invés de fazer um enxerto, eu optei por retirar essa tela, recolocar, fechar melhor o defeito, porque o primeiro fechamento tinha sido em ponte, fechar novamente e fechar a pele por cima. Então, está aqui o resultado final da cirurgia. Tá? Ó, vocês verem a data aqui, que eu não estou mentindo, essa foto ainda foi de 1998. E ele ficou bem, viveu bem aí uns 2 ou 3 anos, depois acabou morrendo com complicação, alguma complicação infecciosa relacionada à artrite reumatoide. Aqui um outro caso também é uma paciente que havia sido submetida a uma ressecção oncológica, um sarcoma, sei lá, um sarcoma qualquer vascular, um angiosarcoma, um angiosarcoma de parede abdominal com invasão da pele, e foi feita uma ressecção da parede abdominal com colocação de uma tela interperitoneal. 14 anos depois, essa doente havia sido operada no HC mesmo, pelo grupo da oncologia. 14 anos depois, o colega que operou me ligou, o paciente está com uma fístula entérica, está vazando secreção entérica, vê o que você pode fazer. Então, aqui dá para ver, tem pus, tem líquido entérico e uma pele bastante judiada pela radioterapia. Bom, só em resumo, isso aqui é o que eu achei, então estava aqui a tela, essa tela estava intraperitoneal, ela estava furando as alças, nós retiramos essa tela, reconstruímos a parede, aqui também foi feita uma reconstrução, deixando o epíplon por baixo.
Tá? Então, isso aqui é pípilo, aqui a tela colocada, e notem um aspecto interessante, que aqui, olha, nessa região ela não tinha mais ligamento inguinal, ela não tinha mais nada, tinha sido tudo ressecado. Eu acabei fixando a tela na raiz da coxa. Tá? Até eu lembro que eu dei, na hora de fixar essa tela aqui, eu acabei passando um ponto na artéria ilíaca e sangrou, não sei o quê. Mas a tela está aqui, olha. E o que acontece no pós-operatório? Uma isquemia da pele. Isquemia com deiscência. Só que no momento da deiscência, a tela já está totalmente incorporada. Você não consegue mais ver a tela aqui embaixo. Esses pontos eu deixei aqui só para não abrir demais o defeito. Novamente, isso aqui depois de 2 ou 3 meses, e vai indo, né? Então aqui, ó, depois de uns 4 meses, e depois de 6 meses, talvez um pouquinho mais, estava assim, totalmente fechado. Também a parede contida. Uso de tela em reparos infectados. Então, eu não estou falando de cirurgia potencialmente contaminada ou contaminada, estou falando de cirurgia infectada. Nós publicamos... nós publicamos esse trabalho recentemente no Hérnia. É um trabalho prospectivo. Nós dividimos 2 grupos de doentes, um que foi submetido à cirurgia infectada e outro foi submetido à cirurgia limpa, só reconstrução normal, hérnia incisional normal. Tá? E aí, quais são os resultados precoces e tardios? Então, olha, 40 pacientes de tela infectada, 40 pacientes controle, cirurgia limpa. Ocorrências de sítio cirúrgico em 32% dos infectados e em 27,5% dos limpos. Infecção de ferida cirúrgica, 15% dos infectados e 10% das cirurgias limpas. Nada disso teve diferença com significado estatístico. Nos 2 grupos, uma tela teve que ser total ou parcialmente removida, também sem diferença estatística. Então, o fato de você associar um procedimento infectado com a colocação de uma tela não mostrou nenhuma diferença. Então, aqui são alguns exemplos. Aqui é uma senhora que tinha uma tela infectada, exposta, com uma grande eventração. Aqui o aspecto do pós-operatório. Essa paciente, eu segui ela, basicamente, sei lá, 6, 7 anos, ela morreu ano passado de velhice. Já era uma senhora de idade. Aqui um outro caso, então, uma grande eventração, múltiplos trajetos fistulosos, vazando pus, uma situação bastante ruim para o doente. E aqui o aspecto do pós-operatório, esse doente já tem quase, sei lá, 7, 8 anos de segmento, e está numa situação normal. Aqui a mesma coisa, era uma peritoniostomia, foi colocada uma tela em ponte. Na realidade, aqui, não dá para ver, mas aqui ele tinha numa das regiões ele tinha uma fístula entérica, vazava líquido entérico, e está aqui o aspecto do pós-operatório. Mesma coisa, aqui é uma paciente que 20 anos antes tinha feito uma cesariana, 20 anos que ela vivia com uma fístula entérica por conta de uma tela que foi colocada em contato com a alça intestinal. E aqui é o aspecto do pós-operatório. Aqui é a mesma coisa, peritoniostomia com tela exposta. Aqui é uma peritoniostomia também com uma fístula entérica, dá para ver aqui o líquido entérico saindo. Esse é um outro caso, uma senhora de idade também que tinha fístula entérica aqui e tela exposta, trajetos fistulosos. Tá? Então, aqui é o aspecto do pós-operatório. Aqui era uma eventração com infecção crônica por Staphylococcus aureus, aspecto pré- e pós-operatório. Fístula enteroatmosférica com peritoniostomia. Notem aqui a parede firme, reconstituída. Enfim, o que eu estou querendo mostrar é que grande parte desses casos todos têm solução. Tá? E a gente faz sempre a mesma coisa, eu não mudo a minha abordagem, a minha estratégia. Bom, publicar esse trabalho no Hérnia foi muito difícil. Eu mandei para algumas outras revistas antes de mandar para o Hérnia, e eu quase consegui publicar ele numa revista muito boa. Eu fiquei meses negociando com eles a publicação desse trabalho. Eles, a princípio, não aceitaram, mas depois eles abriram a brecha para discussão. Eu banquei e fiquei discutindo com o editor 2 ou 3 meses, conversando por e-mail, não sei o quê. E aí, no fim, é engraçado porque ele me mandou um questionamento, porque eles não entendiam que tela que eu estava usando. Nesse trabalho, eu nunca uso o termo Marlex.
tá? Porque acho que Marlex é um termo que caiu no lugar comum. Então, eu sempre falava, olha, a gente usa tela de polipropileno, de alta gramatura, de alta densidade, macroporosa. Mandei prospecto da tela que a gente usava. Bom, o fato é que, no fim, eu me enchi a paciência e falei assim para ele, olha, a tela que a gente usa é a tela que vocês chamam de Marlex Mesh, que vocês usaram durante 200 anos. E aí, quando eu respondi, ele falou, pô, tá bom, teu trabalho é muito bom, mas aqui nos Estados Unidos eles nunca vão aceitar que você tenha esses resultados com tela de Marlex. Então, quando você tiver um outro material, uma more appealing, né, ele usou esse termo, você manda aqui para a gente que a gente faz. Mas eu já estava nessa fase, eu já tinha falado, tá bom, deixa eu usar um outro material. Então, aí eu comecei já em 2016, desde 2016, a gente está fazendo um trabalho usando o PVDF. O PVDF, para quem não conhece, é um material semelhante ao polipropileno, é um material plástico também, só que a comparação dele com o polipropileno, aqui ó, dá para ver o PVDF e o polipropileno, o PVDF é um material mais uniforme, mais resistente. Então, o polipropileno ele tem essa tendência de fragmentação, o PVDF não. Então, uma tela de PVDF de gramatura intermediária equivale a uma tela de polipropileno de alta gramatura. Tá? E é uma tela mais moderna, ela é mais flexível, ela é mais bonitinha, ela é mais cara, tudo isso. Bom, o fato é que, assim, na época eu entrei em contato com o pessoal que fabricava essa tela na Alemanha e sugeri a ele de fazer um trabalho nos moldes desse trabalho, que eu já tinha os resultados do trabalho do polipropileno, eu ainda não tinha publicado, mas já tinha os resultados. E falei para eles, eles se entusiasmaram com a ideia e bancaram. Então, eles me forneceram praticamente 80 telas para tocar esse trabalho. E desde 2016 que a gente vem operando, já operamos no grupo infectado 36 casos, no grupo controle 34. Infelizmente, esse ano eu queria concluir esses casos esse ano, eu acabei tendo que interromper por conta da Covid, mas os resultados até agora mostram basicamente a mesma coisa que o polipropileno. Então, você tem o índice de infecção é praticamente o mesmo nos dois grupos, até como o grupo de estudo é um grupo que já tinha tela, que já tinha tela infectada, já tinha manipulação cirúrgica, eles têm menos soroma do que no grupo limpo. O grupo limpo são casos virgens, que nunca havia sido operados. Então, quando você faz o descolamento para colocar a tela, se desvasculariza um pouco o subcutâneo, e isso predispõe a ocorrência de soroma. Então, aqui um exemplo. Então, esse paciente que tinha uma sequela de peritoneostomia com exposição de tela, tinha um antecedente de fístula entérica, apesar de que na cirurgia nós não achamos a fístula. E se vocês verem aqui, ó, na tomografia, ele tem essa imagem que era um corpo estranho, era uma compressa grande que estava largada lá, esquecida lá, quase 10 anos. Esse paciente foi operado, aqui o aspecto da cavidade, notem aqui o grande defeito que ele tinha, tá? Essa diástase, a diástase tem mais de 15 centímetros. Ninguém fala que é possível fechar uma diástase como essa, um afastamento muscular como esse. Bom, mas o fato é que aqui foi feita a lise de bridas, apendicectomia, colistectomia, retirada de uma compressa enorme que estava ali no espaço subfrênico esquerdo e o fechamento primário da parede. A parede chegou, nós fechamos e aqui foram feitas incisões relaxadoras ao longo da bainha do reto. Aqui o aspecto da tela de PVDF colocada, exatamente da mesma forma que a gente coloca a tela de polipropileno. Então, aqui, ó, a tela foi fixada nas margens laterais, ao longo das incisões relaxadoras, no meio. Sempre que a gente faz incisão relaxadora, eu passo uma sutura contínua aqui ao longo dessas incisões. Aqui o aspecto final da cirurgia, mostrando que toda aquela escara que ele tinha, aquela pele da peritoneostomia, foi embora. Olha o tamanho da compressa que tinha dentro do abdômen dele, né? Compressa gigante, eu nunca vi compressa desse tamanho. Tem 40 centímetros aqui por 40 centímetros. Aqui o aspecto da tela que foi retirada, a vesícula, o apêndice. E uma coisa que é fundamental nesses casos é remover todo o material estranho que foi utilizado nas cirurgias anteriores. Então, é tirar a tela, é tirar grampo, é tirar fio de sutura. Se você deixar um fio de prolênio, um fio de algodão, um granuloma de algodão, é muito possível, até provável que no futuro esse doente te apareça aí com um sino, e você vai ver, não tem nada a ver com a tua tela, mas tem a ver com aquele ponto que foi esquecido ou abandonado lá. E aqui o aspecto do pós-operatório, olha que a tomografia, esse paciente no pós-operatório evoluiu com um ilho paralítico prolongado, aqueles quadros suboclusivos, por peritonite plástica.
mas na verdade tratamento clínico acabou resolvendo, e eu só queria chamar a atenção para a parede dele aqui. Isso aqui foi no, sei lá, em torno do 15º dia de pós-operatório, mas olha a parede como está bonitinha. E a tela de PVDF, ela é radiopaca, então você consegue ver a posição da tela aqui no subcutâneo. Tá? Aqui o aspecto de pós-operatório recente, e aqui esse paciente já depois de alguns anos de pós-operatório, já numa situação normal. Essa foto aqui eu roubei do Facebook dele, eu pedi para autorização para usar. Bom, o que a gente aprendeu tratando dessas paredes mais complicadas? Primeiro, o que você deve fazer, tá? Para dar certo. Então, retirar todo o material estranho, isso eu já falei, então, ponto, fio, tela. Às vezes eu vejo pessoas falando assim, não, é impossível tirar a tela estava integrada, estava não sei aonde. Não tem tela impossível de tirar. Toda tela você consegue tirar. Precisa saber como. Assim, achar o plano, ir na tela, mas sempre dá. Mesmo que ela tenha sido colocada em contato com alça, mesmo que ela tenha sido colocada no espaço retromuscular, sempre dá para tirar a tela. Tá? Essa justificativa de, não, eu abandonei um pedaço da tela lá porque estava muito difícil tirar, não é aceitável. É importante tirar a fibrose também, a fibrose de subcutâneo, a fibrose da aponeurose, porque essa fibrose muitas vezes alberga granuloma de corpo estranho, alberga bactéria, enfim, deixa só tecido normal. Eu trato de todas as condições cirúrgicas, ou todas as condições potencialmente cirúrgicas. Então, quando eu falo que eu tiro o apêndice por quê? Porque eu já tive doente que voltou para mim, apareceu lá no ambulatório, doutor, eu estou com apendicite, eu estava lá na minha cidade e ninguém quer me operar porque eu tenho tela. Aí, você tem que operar o cara. Outra coisa interessante também, assim, já faz 20 e tantos anos que eu me dedico ao tratamento de parede abdominal. Então, alguns doentes que eu operei na década de 2000, começo dos anos 2000, não tinham nada. Anos depois, eles vão lá fazer um ultrassom de rotina e aparece com cálculo na vesícula. Aí a mesma história. Fala, doutor, eu fiz um ultrassom, estou com pedra na vesícula, ninguém quer me operar porque eu tenho tela, por causa disso, não sei o quê. Então, eu tenho uma tendência a tirar apêndice, tirar a vesícula, se precisar tirar o útero, tira o útero. Enfim, resolve tudo aquilo que possa fazer. Faz lise de brida, a lise de brida aumenta um pouco a morbidade da cirurgia, mas imagina, se faz uma cirurgia com reconstrução de parede, isso aqui, dali a alguns anos, vem doente com um quadro de suboclusão por brida. Bom, uso da tela sempre em posição pré-aponeurótica, um lei, eventualmente combinado com a tela pré-peritoneal. Eu tenho horror à tela retromuscular. Eu acho que não é um plano onde a tela fica feliz. E se tiver que tirar a tela, é terrível, porque você vai fazer um desmanche terrível da parede abdominal. Eu sempre fixo a tela, então, com suturas absorvíveis, tá? Isso aí é fundamental, já falei, mas volto a falar. E o uso da tela de polipropileno de alta gramatura, que é a tela que todo mundo tem no Brasil, mas se vocês quiserem sofisticar um pouco, então fica aí a sugestão de usar o PVDF, que é um material, o custo dele é, vamos dizer assim, uma tela de polipropileno grande deve custar aí uns R$250. Uma tela de PVDF 20 por 30 custa 10 vezes isso, custa na faixa de R$2.500. Esse é o preço de fornecedor, eu não sei o preço de hospital, às vezes o hospital joga mais para cima. Mas uma tela de PVDF grande deve custar aí, sei lá, deve chegar para o paciente na faixa de uns R$5.000. E aí, o que não fazer? Tá? Na minha visão, mais uma vez. Então, reparos sem tela ou reparos em etapas. Né? É muito comum o pessoal nos Estados Unidos indicar cirurgias, por exemplo, a primeira operação tira a tela e põe uma tela absorvível, uma tela biológica, espera para ver se vai evoluir com hérnia e depois opera a hérnia. O que eles falam é que muitos desses pacientes acabam nem voltando para reparar o defeito final, porque eles não querem mais uma operação. Eu evito técnicas de separação de componente. Por que eu evito técnicas de separação de componente? Principalmente o TAR e aquelas separações de avanço. Porque isso causa algumas alterações que são irreversíveis na estrutura da parede abdominal.
você não consegue reverter um TAR, por exemplo. A hora que você desinserir os transversos, os oblíquos, ferrou. Você nunca mais vai conseguir reinserir aquilo lá. Então, a gente vê, às vezes, defeitos resultantes dessas separações de componentes que complicam muito mais. Mas, mais do que isso, é porque, assim, grande parte, ou eu não vou dizer 100%, porque é meio exagerado, mas quase a maioria dos defeitos eu consigo corrigir fazendo isso que eu mostrei aqui. Bom, eu não uso tela de baixa gramatura, porque eu não suporto ter uma recidiva herniária porque a tela rompeu. Eu não uso telas microporosas, como, por exemplo, as telas de PTFE, e eu não uso telas multifilamentares, por exemplo, telas com base de poliéster multifilamentar, tá? Porque isso é pedir para ter infecção que você não consegue corrigir. Não uso telas biológicas, acho que isso aí é uma porcaria, não serve para uso em parede abdominal. Tem agora essa opção das telas bioabsorvíveis, que são alguns produtos que são sintéticos, mas que são absorvíveis depois de meses a um ano. Essas telas foram introduzidas, né, em substituição às biológicas. Eles perceberam que as biológicas não funcionaram e aí criaram esses materiais bioabsorvíveis. Por quê? Porque com esse monte de problema que eles têm com tela lá nos Estados Unidos, começou a ter muito processo e pacientes falando que não querem tela, querem reparo sem tela. E reparo sem tela a gente sabe que é uma recidiva assim, 40%, 50%. Então, eles desenvolveram esses materiais bioabsorvíveis, mas que de robô, veja, talvez os problemas que eles chamam de complexos não sejam os problemas que eu chamo de complexos, porque os problemas que eu chamo de complexos acho que não tem nenhuma condição de reparo utilizando essas técnicas mais tecnológicas, tá? Talvez hérnias menores, etc. Mas essas hérnias você tem que entrar na cavidade, fazer lise de brida, fazer uma reconstrução intestinal, etc. Não convém fazer por via robótica e nem laparoscópica. O que realmente interessa é, assim, o tipo de tela. Não interessa uma tela firme, forte, monofilamentar e macroporosa. Na colocação da tela, então, evitar dobras na tela. Eu sempre foi uma neurose minha deixar a tela esticada, plana, e evitar espaço morto. Espaço morto é outro problema que vai evoluir para infecção crônica, para recidiva, etc. Fixar com suturas absorvíveis. Não cogito nunca usar tela, usar grampo, nem usar cola. E, basicamente, no posicionamento da tela, evitar a tela intraperitoneal, exceto em casos, em casos especiais, como aquele caso que eu mostrei, que aí, eventualmente, você pode usar, e aí dê preferência para essas telas com uma proteção de celulose. Cuidado, tá? Porque tem algumas telas dessas revestidas que são de baixa gramatura e elas não seguram a tensão, não seguram não tem a resistência necessária para conter o conteúdo abdominal. No médio e longo prazo, essas células acabam se fragmentando, soltando e sendo extrusas. Então, a preferência sempre é por esse produto da Bard, que eu ainda não me veio o nome dela, que é uma tela de gramatura intermediária. Tá? Eu acho que essa tela realmente é a mais adequada nessa situação. E aqui, esse aqui é o Toninho, aquele paciente lá, ele tinha um SEC de parede com fístula entérica, com tela infectada, com sei lá o quê, e aqui ele viveu quase 20 anos nessa situação. Tá? E aqui ele na praia, todo felizão. Infelizmente, pouco tempo depois dessa foto, ele teve um choque séptico fulminante. Ele estava tratando de uma hepatite C. E eu não sei se ele fez uma imunossupressão, não sei o que ele fez, mas a partir de um foco urinário, ele fez uma sepsis fulminante por E. coli e morreu em 24 horas. E é isso que eu queria falar. Assim, eu tento fazer a coisa mais simples possível, tá? Que geralmente acaba resolvendo
o problema de grande parte desses pacientes. Eu agradeço a atenção e estou à disposição aí para se quiserem fazer pergunta, discutir alguma coisa. Deixa eu sair aqui da... Professor, muito obrigado pela brilhante aula, muito boa mesmo. Eu acho que era exatamente isso aí que tínhamos combinado e foi espetacular. Eu convidei alguns colegas, professor, para participar aí como participantes, né, como palestrantes, aí de participantes para palestrantes. Luiz Antônio, que é um colega nosso do nosso grupo, que é o chefe da bariátrica, membro da Sociedade de Cirurgia Bariátrica Metabólica, CBC, CBCD. O colega Paulo Hayek, que também trabalha conosco, que opera muito hérnia. Dr. Pérez, que ele é o chefe do grupo de hérnia de outro hospital aqui, ele é membro da Sociedade Brasileira de Hérnia. E o Leonardo Cunha, que é um colega nosso da Bahia, eu acho que o senhor conhece ele já. Eu já esbarrei com eles por aí várias vezes. Residente lá do Heliópolis, residente aí do grupo do senhor, né, que é um colega que tem bastante experiência. Leonardo, você está me escutando? Tô sim, tudo certo. Tudo jóia. E o Pérez falou contigo para ter um casozinho aí para apresentar? Tenho sim. Infelizmente, eu tenho uma reunião da residência, né, que eu vou orientar um residente daqui a 15 minutos, mas eu posso mostrar o caso. É uma pena, né, não poder Que bom, mas ficar. fala aí, rapidinho para a gente. Acho Vamos que vai lá. ser interessante. É bom ver meu amigo, meu professor Cláudio, foi uma das pessoas que me estimularam a entrar pela parede abdominal. Eu faço separação de componente, eu sei que ele não gosta, mas eu tô com os resultados bons também. Não, é assim, quando você tem resultado, ótimo, cara. Eu não discuto. Uma coisa que eu parei de discutir é posicionamento de tela, porque o cara fala, não, mas a minha tela fica boa nessa posição, tá bom, a minha fica boa aqui. Então, cada um faz aquilo que achar melhor. Beleza, vou mostrar o caso rapidamente aqui. É um caso interessante e que, como o professor Cláudio falou, é aquela dúvida, né, da reconstrução desses pacientes complexos com infecção crônica de tela. Há uma polêmica nisso aí, né? Muita gente advoga a questão do fechamento em tratamento de 2 tempos. Então, é um caso clínico, ele é um masculino, todo mundo está vendo minha tela? Claro. Sim? Então, masculino, 32 anos, ele tem uma história de laparotomia por uma apendicite complicada em 2010. Ele foi reabordado alguns dias depois por abscesso e ressutura de parede sem correção da ressutura com prótese, né? E aí, 2 anos depois, ele evoluiu com a hérnia incisional, que foi tratada pela técnica de Alcino Lázaro com tela de polipropileno onlay, né? Uma modificação da técnica. E ele recebeu alta no segundo PO. Um ano depois, uma nova recidiva da hérnia, submetido à correção com plicatura da aponeurose. Isso aí, infelizmente, está no relatório de alta, não sei exatamente o que foi isso, mas ele foi corrigido com uma nova tela onlay em 2013. Teve alta no primeiro PO. Um ano depois desta segunda correção da hérnia incisional, né, com falha, ele começou a apresentar lesões na pele do abdômen com pontos de saída de secreção purulenta de caráter intermitente e teve dor abdominal. Ele era um paciente jovem, mas não tinha comorbidade, exceto a obesidade mórbida, uma obesidade importante, com 41 de IMC, com 120 quilos e 1,70 m. Essa é a foto do abdômen do paciente, né? Observe que ele não tinha não tinha perda de domicílio, clinicamente falando, né? Não aquele defeito grande, que também no meu conceito de hernia gigante não é defeito, é perda de domicílio, apesar de não ter um consenso na literatura. E vejam que por esses 2 pontos, né, saía a secreção purulenta de caráter intermitente. Aqui a tomografia do paciente. Eu tenho 3 cortes, um corte mais no andar supraumbilical, a gente já vê a diástase, uma hérnia. Na região umbilical, o trajeto fistuloso para a pele, com essa densificação aqui do tecido celular subcutâneo, com a grande hérnia incisional associada, e mais inferiormente também a gente tinha o defeito. Mostrando aqui nessa seta vermelha, essa imagem vermelha, né, essa densificação. Dando uma foto mais ampliada, a gente vê um defeito de 11 centímetros, com essa densificação da tecido celular subcutâneo, até ver a tela por aqui, solta, né? E essa é a característica da hérnia de forma resumida. Tá? O laudo da tomografia está aí à direita, uma densificação de 13 centímetros de extensão por 2,5 e uma diástase de 10,5, mas na minha medida deu 11, tá? E aí a conduta dos senhores.
Professor Cláudio, quer comentar? Eu quero, sim. Aqui é o seguinte, 2 comentários. Obrigado, Léo. É a Cepramesh mesmo. Alguém mandou lá, você que mandou Foi ali, eu. é a tela da Broad é a Cepramesh. Isso é para É Mesh o seguinte. Composite, né? Oi? Isso é para Mesh Composite, né? Isso. Isso. Ela é revestida de colágeno. Eu, Isso. Ô, Léo, eu vou falar, arriscar 2 palpites aqui. Primeiro, assim, essa hérnia não foi corrigida, tá? Essa foi colocada uma tela em ponte na primeira cirurgia, em cima do saco urinário. Muito provavelmente, na reoperação, não fizeram nada, só colocaram outra tela por cima. Eu acho isso. Ou aqui, esse grande chouriço aqui no subcutâneo é tela misturada com fibrose. Então, para corrigir isso aqui, o que eu faria é retirar todo esse negócio que está aqui, corrigir essa diástase e colocar uma outra tela onlay. Veja, eu vejo muita gente falando que fez uma correção onlay, mas que fez um negócio que não sabe o que é correção onlay. Tá? Então, na verdade, não é que a correção não deu certo, é que foi um reparo inadequado, na minha visão. Pode seguir. não, esse caso para aqui, eu não operei esse paciente ainda, na verdade, né? É um caso para levantar a discussão. Eu tenho casos semelhantes que eu também fiz, como você, em todos em um tempo só que eu não fiz, eu fiz separação, alguns casos posterior, anterior. Então, só para arrematar aqui, ó, ele está com esses 2 retos meio tubulizados, eu acho que você consegue retificar ele com incisão relaxadora, acho que esse defeito tem uns 10 centímetros, você consegue fechar sem grandes problemas, e tem que tirar toda essa coisa aqui. Palpite, você vai encontrar tela sobre tela aqui, ou você vai encontrar a tela fixada com um fio de prolene em cima de coisa. Tem, retirar tudo isso aí, acho que dá para fechar e colocar uma tela por cima sem problema nenhum. Luiz Antônio Pérez, quer comentar alguma coisa? Sim, eu faria a mesma coisa. A gente já discutiu bastante, né, Leonardo? A gente tem um grupo aqui do Nordeste e tem sempre está discutindo esses casos. E realmente é muito, assim, para a maioria dos cirurgiões, fazer o que Cláudio faz, muita gente tem medo, né? Na realidade, né, de fazer uma cirurgia, colocar uma tela onlay, uma tela de alta gramatura, né, microporosa, né, em uma área infectada, né? Então, muitos cirurgiões optam por uma cirurgia em 2 tempos. Retiraria esse corpo estranho e, no segundo tempo, colocaria uma tela, com medo de infecção. Isso aí é o conceito que tem na literatura. A gente vai... Principalmente a gente segue os trabalhos americanos, né? O Rosen até foi motivo de semana passada, né? A gente discutiu. E, realmente, como o professor Cláudio aí está falando, eles colocam uma bioabsorvível, né? Entendeu? Com medo, né? Biológica também, biológica, né? Recidiva altíssima, né? Exatamente. Colocam no espaço, a preferência dele é no espaço pré-peritoneal, né? Nem no espaço, né, onlay, né? Mas, nesse caso aí, eu faria a mesma coisa. E aí eu perguntaria, é importante retirar toda a tela ou você pode... Mas você até já falou, né, durante a sua explicação, durante a sua aula, que é importante esse negócio de dizer, não consegui porque estava numa posição difícil. Eu também é da minha opinião, é retirar mesmo que a parede abdominal, que muita gente diz, não, que vai destruir a parede abdominal, e depois, como é que a gente vai resolver o problema, né? Esse pedacinho aqui está incorporada, mesmo ela estando incorporada, que muita gente, a gente tira o pedaço que não está, e estando incorporada, né? Tira também, retira essa tela ou deixa, Cláudio? Cris, eu tiro tudo. Tira tudo, mesmo ela estando incorporada. Foi uma discussão grande. Se ela estando incorporada, não vou mexer porque vai destruir a parede, né? Não tem problema. Se você souber tirar a tela, você tira ela sem destruir a parede. Se você destruir a parede, você dá um jeito de reconstituir ela. Veja, mesmo porque, assim, para fechar o defeito, eu preciso ter a elasticidade da parede preservada. E um fragmento de tela, por menor que seja, segura a parede. Você não consegue trazer. Ela fica dura ali. Além do que, veja, nesses casos de infecção crônica de tela, é super comum você encontrar tela em cima de tela em cima de tela. Então, você tem 3 cirurgias, uma primeiro operou, segundo operou, terceiro operou, e, obviamente, isso aí que foi a causa da infecção da tela, porque uma tela em cima da outra não incorpora direito. Incorpora, assim, agudamente. Se você pegar uma tela de polipropileno, cortar e colocar ela, um overlap, uma em cima da outra, na operação, porque a tela ficou pequena, aí não tem problema.
Mas quando você tem uma tela que já está incorporada, teve uma recidiva aqui em cima só, então vai lá e coloca outra tela ali, não funciona. Então, é fundamental. Assim, eu tento insistir com o pessoal que tem que tirar todo o material estranho e refazer a parede. Não dá para fazer meio serviço. Você tem que refazer, tirar tudo e fazer de novo. Exato. Mas eu não entendo. Você mudou para macroporosa, foi? A de alta gramatura macroporosa? Não, vamos lá. Tem essa briga aí que o pessoal considera a tela de polipropileno convencional, que é o Marlex, ou a tela... Eles falam que ela é microporosa. Ela não é microporosa. Ela é macroporosa. É que depois disso, eles inventaram telas mais macroporosas do que o polipropileno. Então aí eu vou aproveitar que ele entrou para encerrar. Eu posso completar? É porque essa classificação de macro e microporosa, quem desenvolveu foi Pavia Mid, né? E o poro macroporoso era considerado mais que 70 milímetros, 7 micrômetros. Que a Marlex, né? Ela tem 180 de gramatura e o poro é 0,5. Aí, as telas que a gente usa, que eu também concordo, professor, eu faço a tela macroporosa, mas é de poro pequeno, gramatura de 100, 100 e pouco, eu também gosto dessas telas, porque é o que tem no SUS, é o melhor custo-benefício, e aí lançaram telas com poro maior que 1, até saiu um artigo, há alguns anos atrás, que o cara mostrou que o poro maior que 1, teoricamente, tem melhor adesão, né, incorpora melhor e menos infecção. Então, essa discussão. O problema é que poro muito grande, mais que 1, 1,5, 2... você é muito leve, então a gramatura cai muito, para 40, 60, então para esses casos eu faço com altíssima com gramatura mais pesada, para dar mais reação inflamatória e dar mais sustentação. Léo, acho que a única que eu conheço é da Meditronic, que lançaram uma de alta gramatura macroporosa, né? Tem. PP que eles chamam, né? Acho que essas telas macroporosas, mais sofisticadas, entre aspas, a gramatura acho que não passa de 60, então as 100. Que a gente tem... Essa aí da Meditronic é 100. 100? 100. Mas assim, as que eu... Para não ficar confuso, eu considero tela microporosa, é aquela tela que não tem poro, que é o tipo o PTFE, cara. As outras telas, meu, se entra uma célula lá, se ela tem o poro de, sei lá, 1 milímetro ou 3 milímetros, tanto faz, as coisas vão incorporar lá. Não é isso. Agora, a tela que tem poros... que é impermeável, vamos dizer assim, essa tela não incorpora, as outras todas incorporam. Para entrar o macrófago, né? Eu realmente não acredito muito nesse negócio de causar mais reação inflamatória ou menos reação inflamatória. Eu já vi essas telas aí da Procid, essas telas aí que o pessoal usa, que teoricamente são macroporosas, de baixa gramatura, causar reação inflamatória com 1 centímetro de fibrose em volta, sabe? Então, isso aí é muito, muito relativo. As opções... Você quer usar uma tela convencional barata, com melhor custo-benefício, usa o polipropileno comum, que é a tela que a gente tem aí, que todo mundo sabe qual que é. O exemplo clássico é a Bard Mesh. É a clássica. Exatamente. Essa que eu tenho aqui no SUS. Essa que eu uso na maioria dos casos. Tem no SUS, tem em qualquer lugar. Tem as genéricas nacionais, que é da... Sei lá... tem várias, Tem várias, mas tem algumas que são muito ruins, mas tem algumas que são boas. Mas vamos chamar essa da tela genérica. Agora, você quer usar um material mais sofisticado, com poros maiores, um filamento menor, aí a opção é usar essa a PVDF, cara, que é uma tela muito boa. Eu gosto muito da PVDF. Isso que eu não conheço, está chegando agora no Brasil, quer dizer, aqui no Nordeste está chegando. Até um colega me visitou. Já tem, mas, é a Dynamesh, né? É a Dynamesh. Ela está chegando e pelo menos o que o representante me falou é que ela incorpora melhor e diminui o encurtamento, né? Como ela incorpora, ela não... Ela incorpora tão bem quanto... experiência, né? Ela incorpora tão bem quanto o polipropileno, não melhor e nem pior. Essa é a grande desvantagem, né? O poro muito grande, com a tela muito leve, a taxa de retração é muito alta, né? Então, é outro problema, né? Por isso que eu também não gosto desse tipo de tela. Professor, como o senhor não faz a separação de componentes, me fala uma coisa, o senhor tem alguma experiência nos Botox? O senhor tem usado? O senhor considera a possibilidade de usar Botox nessa situação onde os reto-abdominais estão muito afastados? Eu nunca usei, por uma questão financeira, porque o SUS não paga Botox para esse uso. O Dr. Eduardo Tanaka está tentando desenvolver um protocolo para uso de Botox, mas hoje a gente estava discutindo se isso realmente funciona para reconstrução de parede.
Eu não sei, precisa ver quem tem experiência com isso. Eu acho que talvez seja um coadjuvante caro. Uma ampolinha de Botox, eu não sei quanto que custa, mas deve custar seguramente aí na faixa de uns 800 mil reais. R$ 1.500. 200 R$ 1.500. unidades aqui na Bahia, R$ 1.150. Tá bom. Quanto é que o SUS paga por uma hernia incisional? 700 pau, um negócio assim? R$ 670, eu acho. Então, cara, vai entender. Você acha que eles vão liberar Botox para operar incisional na clínica privada? Não vão liberar nunca, né? No SUS, nunca, né? E já Então, teve situação que essa incisão relaxadora não chegou mesmo assim o senhor fazendo? não entendi. Já teve uma situação que o senhor fez as incisões relaxadoras e não chegou, não aproximou a aponeurose e não tinha epíplon? Qual é a situação, qual a alternativa quando isso acontece? Então, vamos lá, por etapas. A primeira opção é fazer o fechamento primário, reposicionar os músculos e refazer a linha média. A segunda opção, quando isso ficar muito tenso, é fazer incisões relaxadoras ao longo da bainha do reto. Você faz incisões relaxadoras na bainha anterior, de fora a fora. Isso aí você ganha 4 ou 5 centímetros de cada lado. Se isso não é suficiente, você pode ainda aproveitar, quando é hérnia de linha média, você pode aproveitar um pouco do saco herniário. Ou você pode fazer aquela manobra de Cattell. Então, você faz incisão relaxadora, aí você pega o folheto, a parte medial do folheto e rebate medialmente. Eu não gosto muito de fazer isso daí, porque acho que enfraquece demais a parede. E desvasculariza muito a aponeurose, mas é uma opção. Eu uso, em um número expressivo de casos, eu acabo usando parte do saco herniário para fechar, para separar a tela da cavidade quando falta tecido. E vai bem. Veja. Eu posso dar... Fala. Posso? Não, sou eu. Eu tô vendo a minha casuística, estou escrevendo um trabalho, 57 separações de componentes, ter feito 10 centímetros para cima. E o que eu identifiquei é que eu não consegui fechar primário quando o defeito é mais que 15 centímetros no intraoperatório. Mas qual técnica você está falando? Separação de componente anterior ou posterior. Interessante que, analisando, do grupo que eu não fiz a ponte, teve recidiva em 2 casos, porque teve complicações, reoperação. E do grupo que eu fechei, mesmo com a separação e com a ponte de saco herniário e uma tela, não tive recidiva até então. Então, eu acho que a ponte não é uma pequena ponte, com uma boa tela, com alta gramatura, eu acho que também não é um problema. Não é problema. Pensando em recidiva. Professor Dário. Ele é muito resistente. Professor Cláudio, gostaria de parabenizá-lo aí, que o senhor conseguiu transformar os filmes de terror em umas soluções bem step by step, bem padronizadas. Eu sou igual ao colega lá, utilizo mais as separações de componente e que nas suas mãos a gente viu que conseguiu, na maioria dos casos, você conseguiu padronizar. Só queria te perguntar 2 coisas. Primeiro, vi que em alguns casos você faz a utilização da incisão longitudinal mediana mesmo. Em alguns casos você usa a incisão de dermolipectomia. A sensação que eu tenho quando eu faço separação de componente, quando eu faço a incisão de dermo, ela sempre me dá um relaxamento maior de toda a musculatura. Não sei se isso o senhor consegue ver. E como colega até 10, 12 centímetros de diastase de reto, a gente tem conseguido resolver o problema. Eu tento colocar a tela numa posição um pouco diferente do que a sua. Você coloca sempre um lay e eu boto realmente no espaço pré-peritoneal. E outra pergunta que eu gostaria de fazer é se tem usado algum tipo já vi que o senhor tenta resolver o problema de uma forma global no mesmo ato cirúrgico, ou seja, tira apêndice, tira vesícula, e utiliza alguma forma de prevenção de aderência, tipo uso de algumas substâncias como adésio, alguma coisa semelhante? Tá. Então, vamos lá. Doente obeso que tem aquela sobra de pele muito grande, às vezes uma época a gente fazia dermolipectomia em âncora, que é muito ruim, porque sempre dá aquela necrose, ali no T. Então, eu, na medida do possível, eu tento evitar fazer a âncora, eu faço só a dermolipectomia infuso. Tá? Veja, aí o resultado estético deve ficar bom, mas não precisa ficar ótimo. Tá? Então, a dermolipectomia infuso, mas isso é nas hérnias mais no andar inferior do abdômen. Tá? Eu já fiz dermolipectomia infuso no andar superior de abdômen também. Às vezes você traz aqui para cima. E realmente, a impressão que eu tenho é que a dermolipectomia infuso transversa,
é melhor, você desvasculariza menos a pele, etc. Então, acho que é uma boa alternativa. Mas se o dente já tem uma incisão mediana, se o dente não é obeso, se não vai ter muita sobra de pele, aí eu acabo usando a mesma incisão. A outra coisa que você perguntou Adésio. Tá, para prevenção de aderências. Não, eu não uso nenhum negócio para prevenir aderência, mas o que eu faço sistematicamente, e isso quem já operou comigo vai ver que eu insisto muito, assim, ao término da cirurgia, eu tento sempre reposicionar as alças de delgado dentro da cavidade de forma ordenada. Então, eu vou de distal para proximal, fazendo de um lado para o outro, assim, fazendo, quer dizer, pega aqui, de modo que o intestino fica todo bonitinho lá. E protejo com epíplon, sempre. Faço aqui, coloco o epíplon bem disposto, protegendo todas as alças. Mas não uso essas barreiras antiadesivas, não. Isso aí eu nunca usei. Acho que não tem muito sentido, não. Professor, eu queria perguntar ao senhor qual é o limite de usar o pneu peritônio? O que é que o senhor considera, em alguma situação, usar o pneu peritônio e quando é que o senhor considera? Então, a gente considera o pneu peritônio nas hérnias com relação de volume maior do que 25%. Então, parte daí. Mas, eventualmente, em hérnias menores, você pode usar. Uma hérnia de 20% de relação de volume, se achar que vai se beneficiar do pneu peritônio, pode usar. A gente faz pneu peritônio com CO2. Acho que o Léo faz com ar ambiente. Eu não sei se... Oi? Com ar ambiente. Com ar ambiente, o Léo faz com ar. Qual que é a diferença de uma coisa para outra? É que assim, quando você faz com CO2, os volumes são crescentes. Então, no primeiro dia a gente faz 500 ml, no segundo dia 1.000 ml, terceiro dia 1.500, 2.000, 2.500 e por aí vai. A gente vai fazendo, acrescentando 500 ml por dia, até chegar no volume considerado do saco urinário. Então, se você tiver um volume estimado de saco urinário de 3 litros, a gente tenta chegar nesses 3 litros. Se o doente tolerar bem, a gente vai além. Tá? Chega a 4, 4,5, mas é que normalmente não precisa. Quem faz com ar ambiente tem que fazer todo dia o mesmo volume, então é 500 ml por dia, né? Porque o CO2 ele reabsorve muito rapidamente de um dia para o outro, o ar ambiente não, ele fica lá. Então, você não consegue fazer 500, 1.000, 1.500, daí fica muito volume. Funciona bem, ajuda, mas eu não... Se você me falar se eu prefiro fazer pneumoperitônio ou víscero-redução, às vezes eu prefiro fazer víscero-redução do que pneumoperitônio. Tá? A gente teve alguns problemas com pneumoperitônio. Nós tivemos infecção de catéter, nós tivemos paciente que teve embolia pulmonar, nós tivemos um caso que o pneumoperitônio desencadeou encarceramento herniário, o doente teve que ser operado de urgência. Eu já vi em alguns casos infecção do catéter, inclusive com infecção intraperitoneal. Então, enfim, é um procedimento bom, mas fora que tem o custo, o doente tem que ficar internado, enfim. Mas a gente tem feito. Em média, 15 dias. Mas eu diria que o pulo do gato, o tratamento das hérnias gigantes, é o emagrecimento. Tá? Mudou radicalmente. Hoje, para vocês terem ideia, assim, o meu anestesista, que já anestesia para mim já há alguns anos, ele, ano passado, falou, poxa, Claudio, mas vocês não estão mais operando aquelas hérnias gigantes? Mas não, são esses casos que a gente está operando agora. Muda muito, é uma coisa impressionante. Que é a perda de peso? A perda de peso. E como é que você chegou nesse limite aí mágico de 35 de MC? Por que não operar? 30. 30. A princípio, a gente estabeleceu que todos os pacientes com IMC acima de 40, a gente indicaria... A complicação no serviço que você teve, né? Com IMC acima de 40, você viu que tinha muita complicação. Quando você baixou o IMC, então adaptou ao serviço, né? Aí vocês com 30 consideram um IMC ideal, né? Para não ter complicações. Porque, assim, tem alto volume, né? Nesses casos complexos. E com relação à quantidade que injeta de pneu peritônio, como é que você faz o controle para dizer que tá bom? Esse aqui, qual é o limite que você diz? Tá bom, dá para as alças vão voltar para a cavidade, não vai ter síndrome
Isso. Isso aí, durante o ato operatório, a gente faz a medida da pia. Eu vi, é bacana aqui, olha, muito bom. Isso, aquele catéter é o... Eu estou ruim Poli de... 3 vias. Oi? Poli 3 vias, né? Você pode fazer com uma sonda de 3 vias, mas esse negócio aí que a gente usa, você só conecta, você interpõe ele entre a sonda e o coletor. E ele já mede automaticamente. Ele tem um transdutor que já vai ligado direto lá no monitor de pressão. Chama ABvisor. O Kelly mandou a cola aqui para mim. ABvisor. É um kit com 10, desse daí custa na faixa de R$ 1.500, então não é tão caro. E aí você usa isso no intraoperatório, você pode usar também no pós-operatório, enquanto o doente estiver na UTI. Então, com isso, você monitora a pressão interabdominal durante todo o ato operatório. Não é contínuo, tem que fazer a medida, tem que interromper, tem que injetar soro, não sei o quê, mas o nosso anestesista já está escolado nisso daí. E aí a gente mede a pressão antes de começar a cirurgia, aí abre a barriga, disseca o sacroiliário, prepara tudo, mede de novo. Aí você pega todo o conteúdo do sacroiliário, joga para dentro, reduz todo o conteúdo e meio que fecha usando uns bacaus assim para simular um fechamento. Aí mede. Quando a pressão absoluta é 19, aí eu nunca sei se é centímetros de água ou milímetros de HG. É 19, acho que é centímetros de água. Ou quando o delta-P, a variação entre barriga aberta e barriga fechada é de 9, aí a gente indica algum procedimento de víscero-redução. Ou aí tenta fazer incisão relaxadora, tenta ampliar a cavidade. Mas, novamente, essas medidas meio que perderam um pouco o sentido nesses pacientes que emagrecem. Esse paciente que emagrece, você simplesmente pega a parede, levanta assim e entra tudo para dentro. Você ganha muito, muito espaço lá dentro. Tá? E o volume que você injetou do pneu, né? Para dizer, aqui tá bom, vou conseguir operar, não vai ter cinto compartimental. Então, o volume mínimo que a gente tenta chegar é o volume calculado do sacroiliário. Então, se o volume do sacroiliário calculado foi de 3 litros, a gente tenta chegar no mínimo a 3 litros. Mas eu já cheguei até a 7, 8 litros. Com ar, né? No caso, né? Não, com o CO2. Com o CO2. Professor, e como o senhor lida com aquela hérnia lá na junta cristilíaca, né? Geralmente pós nefrectomia, aquela que a musculatura desgarra da cristilíaca. Tá, então tem duas situações aí. Você tem a hérnia traumática, que é muito comum, que é trauma abdominal fechado, você tem desinserção dos oblíquos da cristilíaca, e você tem as hérnias lombares de nefrectomia, etc. Nisso aí, a gente sistematizou o tratamento colocando 2 telas. Então, você vai colocar uma tela, você vai abrir a incisão, você vai colocar uma tela, fazer um descolamento pré-peritoneal, colocar uma grande tela pré-peritoneal, aí você fecha o defeito e coloca outra tela em posição pré-aponeurótica. Isso aí tem o Miranda, o Josiane Miranda do grupo, que está fazendo também a tese dele em cima de hérnia traumática, e está com uma experiência bem legal nesse tipo de hérnia, praticamente zero de recidiva, e dá uma firmeza muito boa na parede. Fica sempre um pouquinho abaulado, né? Porque você tem toda aquela atrofia muscular que você não consegue corrigir. Mas isso aí a gente já avisa o paciente de antemão, etc. Casos que tem só atrofia muscular, isso a gente vê por tomografia, que não tem defeito, não tem anel herniário, que é só atrofia, que se tiver aquele músculo afilado, a gente contraindica a cirurgia. Professor, o senhor tem um tempinho só para eu compartilhar uma foto com o senhor aqui? Tem sim. Só um minutinho, deixa eu compartilhar a foto. Essa foto aqui eu já explico. Ó. Tá dando para ver aí? Tá. Essa paciente aqui, ela é um pós-op de uma bariátrica complicada, certo? Ela fez uma peritoneostomia, né, por esforço respiratório, ou enfim, abriu. Ela ficou aberta, certo? E ela contraiu também o COVID. E aí ficou tratando COVID, ficou no limite mesmo, entubada, vários dias entubada, e não deu para fechar. Foi indicado para ela uma pressão negativa. E a pressão negativa lesionou o delgado. Uhum. Certo? Lesionou o delgado,
foi lá, foi dado pontinho no delgado, enfim. Terminou com a fístula entroatmosférica. Tá. Né? E por baixo daqui tem um afastamento da parede, né? Tem uma hérnia, né? Uhum. Por baixo disso aqui. E aí essa parte aqui foi feita uma pressão negativa, a técnica de Dunnett, né? Ela fechou, está fechando, né? E eu pergunto, senhor, a gente aposta que isso aqui fechar e depois corrigir ela eletivamente essa hernia incisional? Ou como é que seria a sua abordagem aqui? Ou nesse momento, Ela está realmente, com quanto tempo de cirurgia? ela está com 2 meses de cirurgia. 3 meses completou agora da primeira cirurgia, mas de barriga aberta ela tem 2 meses e meio. Tá. E de fístula ela tem 2 meses. Essa fístula é proximal ou é distal? Essa fístula é porque foi feito um exame de imagem, né? Uma tomografia com contraste e aproximadamente aí depois da entro-entro, que ela tem um bypass. É um pouco abaixo da entro-entro, aí mais ou menos uns 30, 40 centímetros. Ela perdeu bastante peso, não? Ela perdeu 30 quilos. Então, eu não sei, eu não gosto muito de dar opinião assim, mas eu acho que daria para reconstruir a parede primariamente aí e corrigir essa fístula, fazer uma enterectomia. Não me parece Agora. Talvez valha a pena você ver como é que ela está de albumina, como é que está o estado nutricional dela, mas se tiver condição... Essa paciente ela está na NPT, né? Porque é uma fístula alta, o débito dessa fístula é em torno de 200 ml por dia, medido direitinho. Ela teve algumas intercorrências aí mais ou menos um mês atrás por hipovitaminose, por déficit de vitamina B, mas aí foi corrigido. E hoje ela está nutricionalmente bem, melhorou do Covid, tem a traqueostomia, mas mantém só para avaliar se vai operar ou não, né, para ter a traqueostomia dessa parte do abdômen, mas nutricionalmente ela está bem. Eu acho que E vale a aí pena fazer... a dúvida é se a gente aposta que fecha isso aí ou se parte para uma abordagem logo nesse momento, entendeu? Não, então, acho que essa fístula não vai fechar espontaneamente, né? Isso aí não tem como. Então, Labiada, né? ela vai ficar internada enquanto vocês não resolverem isso daí, porque deve ter autodébito também, né? Quer dizer, ela não consegue fazer alimentação oral. Ela está Então, de jejum total, né, e 200 ml de débito. então, mas ela não vai conseguir comer, então ela vai ficar permanentemente institucionalizada, com catéter, com porta aberta para infecção. Particularmente, eu já preparava ela e operava. Aí ia fazer, normalmente o que a gente faz? Faz uma incisão em fuso, resseca, faz uma lisia híbrida que a gente vai ter que fazer, pelo menos soltar as aderências que estão na parede, de delgado na parede, para poder trazer a parede, fazer uma enterectomia, onde tem a fístula, e fechar, primariamente, colocar uma tela. Tela de prolene mesmo. Acho que colocaria uma tela de polipropileno normal. Beleza. Luiz Antônio, O senhor usa que tipo de... Oi. Cláudio. Oi. Boa noite, tudo bom? Oi, Paulo, tudo bem. Eu te perguntar uma coisa. Você é radical com relação a retirar a tela, né? Eu acho que quando tem infecção de tela, não tem muito o que discutir, ela deve ser retirada totalmente. Mas como é que você age quando você tem pequenas recidivas em borda de tela de um reparo anterior, sem infecção, sem nada? Eu refaço a cirurgia. Eu tiro a tela. Uma tela de 30 por 30 e uma falha na borda da tela de 5 centímetros. Tá, então vamos lá. Estou uma situação bem limite de que você fala, por exemplo, eu vou fazer um grande estrago para corrigir um pequeno estrago. Tá. Se é uma tela que eu coloquei, que eu sei como é que ficou a reconstrução, eu sei como é que ficou a parede do paciente, eventualmente eu não retiro a tela inteira, eu faço um reparo só local. Mas, veja, os casos que eu tive que fazer isso foram casos que tiveram recidiva porque a tela fragmentou. Então, foi uma tela que eu coloquei em ponte e ela fragmentou no meio, abriu um buraco de 2 por 3 centímetros. Então, aí o que a gente faz? O que eu fiz nessa situação?
Eu entrei ali, e assim, uma doente já tinha 5, 6 recidivas, já tinha perda de substância, não tinha músculo por baixo, não tinha o que fazer. Então, nessa situação, o que eu fiz? Eu descolei um pouquinho a tela, o peritônio por baixo da tela que eu tinha colocado, o defeito, e coloquei um patch de tela por baixo. Tá? Agora, se é uma tela que não fui eu que coloquei, que veio de fora, com recidiva, a minha tendência é refazer a operação. Mesmo numa situação limite dessa, refazer tudo. Mesmo que tenha que tirar a tela inteira, que fazer um desmanche. Veja, a tela, quando é colocada na posição on-lay, é muito fácil de tirar. É fácil. Assim, na realidade, assim, eu já tirei muita tela, então a gente tem isso muito bem sistematizado. Realmente não tem grande dificuldade. Quando ela é retromuscular, ou quando ela é pré-peritoneal, é um pouquinho mais difícil. Mas eu não gosto de deixar uma tela que perdeu a função lá. É um negócio que me incomoda muito, sempre me incomodou. Então, eu prefiro tirar tudo e refazer. E aí, se for o caso, colocar uma tela maior, colocar uma tela mais adequada. Porque, insisto, muitos casos de infecção crônica de tela, justamente porque foi alguém lá, não, é só um defeito pequeno e põe outra tela por cima. E aí não funciona, não fica bom. Professor, qual o dreno que o senhor tem utilizado no dia a dia? A gente usava muito o Portovac, né? Portovac, mas o dreno que eu gosto de usar, em clínica privada, eu uso o Blake, que é um dreno que entope menos, que causa menos reação. Okay. Mas, eventualmente, dentro da cavidade, atualmente eu só uso o Blake. Fora da cavidade, eu uso Portovac ou Blake. Dentro da cavidade, eu tive um caso aí que eu usei um dreno de JP dentro da cavidade que me furou uma alça. Então, eu fiquei meio traumatizado com isso. Porque o próprio dreno causou uma erosão na parede da alça e furou ela. Perfeito. Casos que o senhor fez que tem sempre alguma alça ou uma colostomia, sempre antibiótico terapia por 5, 7 dias? Tá, então eu vou aproveitar porque alguém aqui perguntou, o Diego perguntou se a gente faz alguma mudança técnica, cuidado pré e pós-operatório. É assim, esses casos que já internam com infecção crônica, tá? Então que tem sinos, ou que tem fístula, ou que tem sei lá o quê, eu peço para internar alguns dias antes, 2 ou 3 dias antes, e a gente começa a dar antibiótico, já no pré-operatório. O antibiótico geralmente é dirigido pelas culturas. A gente sempre tenta, no ambulatório, colher material e manda para a cultura. Às vezes você consegue ter alguma resposta, às vezes você não consegue. Então, quando eu consigo uma bactéria, eu entro com antibiótico dirigido. Quando a cultura vem inconclusiva, ou vem negativa, ou vem nada, geralmente a gente entra ou com oxacilina ou com vanco. Às vezes eu entro com oxa, espero, na cirurgia eu retiro um pedaço da tela, retiro o material, mando para a cultura e aí aguardo o resultado e reescalono o antibiótico se for necessário. Não tem muita segredo disso, né? Eu só me digo uma coisa, com relação ao antibiótico, você entra com antibiótico imediatamente antes da cirurgia, 24, 48 horas. Não, eu entro. Estou falando quando é dirigido. Quando é dirigido. Não. Cultura. Tá, então, eu interno o paciente 2 ou 3 dias antes e começo 2 ou 3 dias antes. Isso, acho que eu não tinha. O meu desenho original era para começar 7 dias antes da cirurgia e manter 7 dias depois. Mas aí eu percebi que era exagerado. Então, hoje eu interno, sei lá, 48 horas de antecedência, já começo o antibiótico e mantenho o terapêutico no pós-operatório. Tá? Então, vou manter durante 7 a 10 dias, dependendo do que eu achar, dependendo do que eu fizer e dependendo do que crescer nas culturas. As culturas dessas telas são assim, crescem os bichos mais doidos que você pode imaginar. A gente está com esse material também, eu quero ver se eu publico logo, mas tem umas 100 telas com cultura positiva e tem de tudo. Tem os mais comuns Staphylo oxa-R, mas você tem muito anaeróbio, você tem pseudomonas, você tem proteus, você tem uma gama imensa de bactérias. Com relação ao massa, faz algum preparo antes ou não? Com relação ao quê? Massa, infecção por massa. Estáfilo multiresistente. Por Staphylococcus, a gente dá vancomicina. Vancomicina mesmo, né? Vancomicina, e eu também não mantenho muito tempo, não. Eu começo no pré-operatório
e mantenho geralmente 7 a 10 dias. E vai bem. A gente tem uma publicação sobre isso daí. São 20 casos de infecção por estáfilo. Eu não lembro quantos eram OXA-R e quantos eram OXA-S, mas o resultado é bom igual. Não tem muito essa impressão, porque o pessoal nos Estados Unidos mantém antibiótico por 6 meses, ou mantém o resto da vida. Sei lá, acho que não tem muito sentido fazer isso aí, não. O que eu já vi, tá? Isso aí é importante, é assim, 2 casos, infecção por estáfilo OXA-R, que eu tirei a tela, coloquei outra tela. Uma paciente apresentou uma recidiva da infecção, mas porque ela era usuária de corticoide. Isso aconteceu no momento que ela estava com a doença dela em atividade, não sei o que, então caiu a imunidade dela. E teve um outro caso também, que era uma paciente que descompensou um diabetes, teve uma hipertensão portal, sangrou, e aí me apareceu com sinos. Então, é possível realmente que no doente que tem imunodepressão, que o estáfilo fique residente ali em algum lugar e que se manifeste em condições de, sei lá, de baixa de imunidade, etc. Mas não é a regra. Sua experiência em tentar preservar a tela. O que é que você falou aí? Que os Estados Unidos mantém muito tempo, eu acho que é na tentativa de não mexer na tela, né? Que até eu vi uma publicação do Michael Rose, ele disse que lá é 100% de falha, ele retira todas, né? Não sei a sua experiência. Então, eu, assim, às vezes, vamos sempre falando de uma tela que foi colocada pela gente. Se o doente me aparece lá com sinos, geralmente eu dou uma chance de fazer uma exploração local. Então, a gente faz uma anestesia local, abre, vê se às vezes é um pequeno fragmento de tela incorporado ou um ponto de fio inabsorvível que foi esquecido lá, você tira. Se resolveu, resolveu. Não resolveu, eu já indico retirada da tela e recuperar. Esse negócio de deixar com antibiótico longo prazo, fazer irrigação, isso é tudo bobagem, a gente não resolve nada. Não funciona, né? Não. Lula, Paulo. Tinha uma paciente lá, uma velhinha, toda bagunçada, toda zoada, que tinha uns sinos pequenininho que ela não queria operar. Eu também não queria, porque era um pepino. E, no fim, ela se encheu a paciência e falou: não, doutor, vamos fazer alguma coisa, porque isso aí está me enchendo. Aí eu abri com anestesia local e tinha realmente um pedaço de tela que não estava incorporado lá, tirei. Nesse caso, como ela não tinha hérnia, ela não tinha defeito naquele local, a gente só tirou a tela e não fez nada. Minto, ela tinha hérnia, mas no local onde tinha esse defeito, não tinha. Isso aí era próximo do pub, assim, e estava contida a parede. Então, eu optei por não fazer nada e continuo seguindo ela, ela está bem sem infecção. Tira com a pele junto ou só a tela? Eu tento abrir a pele e explorar. Se tiver aquele trajeto fistuloso, aí tira também, né? Envolve, faz um fuso, tira o trajeto fistuloso, para não ficar incomodando. Lula, quer fazer alguma pergunta mais, Lula? Paulo Reck? Tranquilo. Tem alguém dos participantes? Vou promover o Kelly aqui a palestrante, viu, professor? Segura ele. Para ver se ele dá os parabéns ao senhor aí. E manda ele de volta. Ele queria que eu mostrasse os casos que ele me ajudou a operar. Queria mostrar a foto. Mas aí eu falei para ele que não ia colocar, não. Primeiramente, boa noite. Quero agradecer a oportunidade, doutor Marcelo, professor Marcelo Gonçalves, professor Luiz Antônio, professor Paulo Raek. Satisfação em revê-los, né? Vocês que fizeram parte da minha formação na cirurgia geral, no HU. Obviamente, agradecer ao professor Cláudio, belíssima apresentação. São casos que eu tive a oportunidade também de vivenciar, de aprender, assim como o Leonardo. Foi o Leonardo Cunha, o doutor Leonardo Cunha foi residente na 3CC da USP. É uma experiência diferente, né? São casos desafiadores que a gente tem aprendido bastante a manejar esses casos. Eu acho que o doutor Cláudio traz como ele citou na última frase lá do Da Vinci, através de tornar o complexo em coisas simples, né? Padronizando, né? E isso tem tido bons resultados, devolvido
tem dado qualidade de vida a esses pacientes, né? A gente operou casos, vamos dizer assim, casos emblemáticos, como eu pedi para ele falar da Elisângela, porque foi um caso que foi uma cirurgia eletiva, uma esterectomia, lesão de alça, 6 meses dentro do hospital, múltiplas fístulas, e que passou 1 ano, basicamente, dentro do hospital, porque ela veio de outro serviço, veio de Santos, ficou 6 meses conosco, conseguindo corrigir essas múltiplas fístulas intra-atmosféricas, a paciente tinha ficado em peritoneostomia, e conseguimos devolvê-la à sociedade. Eu acho que isso é um grande papel que essas cirurgias, esses casos, o papel fundamental é esse. Acho que é tentar restabelecer o paciente, dando qualidade de vida a eles. Então, parabéns aí, doutor Cláudio, pela apresentação desses casos. Acho que compartilhar esse saber, esses conhecimentos é importante. Por mais que haja algumas divergências, né? Porque os americanos não gostam de tal situação. Acho que existe também uma variável dentro disso aí. E no Brasil a gente consegue